Olá pessoal, estamos aqui continuando essa série maravilhosa que estamos falando dos segredos das terras bíblicas. Estamos em Gilgal agora há pouco, aí vem a conquista de Jericó. Nosso irmão Antônio Araújo está conosco, ele vai falar um pouquinho de Jericó. Como é que é a Jericó moderna, meu irmão? Fala um pouquinho pra gente. Aquela Jericó antiga de Josué, as muralhas foram destruídas, a própria cidade. Como que é hoje lá? Existe a cidade de Jericó atualmente, né? Exatamente, existe a cidade de Jericó e ela tem um título muito interessante. É a cidade mais antiga do mundo continuamente habitada. É muito interessante. Segundo os arqueólogos, nós estamos falando de quase 10 mil anos. Estamos falando de período pré-histórico, pré-abraânico, pré-tudo. Povos do deserto que habitaram ali. Jericó está encravada entre o deserto da Judéia e o Vale do Jordão, uma região extremamente desértica, mas com fontes d'água. A mais famosa, a famosa fonte de Eliseu. Hoje ela é conhecida como fonte do Jalifa. Pouca gente conhece. Ela é preservada por uma estrutura que foi feita para cobrir até uma doação do governo italiano. É possível você chegar lá e ver a água sendo brotada do chão. É muito bonito e é uma água pura, potável. Depois que a água sai desse local, é possível você ir pelo regato, pelo rego que se forma com essa água descendo e molhar o seu rosto e refrescar. No verão é uma delícia, porque como Jericó está numa área de depressão, Jericó está a cerca de 212 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto logo em seguida está a 400 metros, então de Jericó você olha na direção oriental e você vê o Vale do Jordão lá embaixo e o Mar Morto. Por ser depressão, Jericó então é bem mais quente do que Jerusalém, que hoje de carro nós gastamos no máximo 40 minutos de Jericó e Jerusalém. Isso traz algumas características para a economia da Jericó moderna. Devido ao clima ser mais quente, devido a esse bolsão de temperatura, para você ter uma ideia, ali no Mar Morto que está ao lado de Jericó, no inverno, vamos falar de janeiro, quando às vezes neva em Jerusalém. Jerusalém pode estar cobrindo de neve os seus jardins. Você desce 40 minutos e você toma banho no Mar Morto sob a temperatura de 20 graus. Numa distância de 40 minutos, uns 60 quilômetros, ali alguma coisa assim. Então, isso proporciona o cultivo principalmente de frutas. Porque as frutas cultivadas, a laranja de Jericó é muito famosa, os morangos de Jericó são muito famosos, as romãs de Jericó são gigantescas, as tâmaras de Jericó são reconhecidamente as mais saborosas de todo o Oriente Médio, né? E é interessante como a tamareira é uma planta típica. Eu olho para a tamareira e eu vejo a perfeição de Deus, porque a palmeira, em cada lugar, ela fornece o que o povo precisa. Em alguns locais, a palmeira vai te fornecer o coco com a água, como a gente conhece no Brasil como o coco da Bahia. No Cerrado brasileiro vai fornecer castanhas. E no deserto vai fornecer uma fruta que onde apenas, segundo os cientistas, 3 tâmaras apenas, elas suprem toda a necessidade de glicose do seu corpo para um dia todo. Então, a tâmara era o suficiente para sustentar o nômade, um beduíno, durante todo o dia no deserto. Olha que interessante. E tudo isso é um privilégio de Jericó hoje, então isso, junto com o turismo movimenta a economia de Jericó hoje, e essas frutas são exportadas porque enquanto na Europa e no restante de Israel as frutas estão começando a florar ainda, em Jericó já estão maduras, devido ao clima ser mais quente, e ali as frutas chegam na sua temporada antes do que seria a época esperada em outros locais. Jericó hoje vive muito do turismo. Jericó hoje está sob o comando da autoridade palestina. É um dos lugares onde o governo israelense proíbe a entrada de judeus, por fazer parte da autoridade palestina. Jericó
é uma área que se concentra a recepção de turismo, porque existem vários locais bíblicos que estão ali na cidade. Em Jericó nós temos a fonte de Eliseu, tem o que, segundo a tradição, seria o Monte da Tentação, onde Satanás teria tentado Jesus, né? De acordo com o relato bíblico, porque Jesus vai jejuar no deserto da Judéia, e ali Jericó está literalmente no limítrofe do deserto da Judéia e o Vale do Jordão. Ali está a famosa árvore de Zaqueu, onde o Senhor manda Zaqueu descer e fala: convém que eu pose na tua casa. Ali tem a cura do cego de Jericó. São muitos eventos bíblicos que atraem turistas para a cidade. A cidade tem um sistema de livre comércio de cremes com minerais do Mar Morto. São cosméticos que são procurados no mundo todo. E ali em Jericó, para estimular o comércio, a autoridade palestina libera de taxas. Tanto é que quem compra os cremes do Mar Morto não tem devolução de impostos no aeroporto de Ben Gurion. Porque ali, além de ser sob a autoridade palestina, tem essa questão das taxas. Então as pessoas vão ali muito em busca dos próprios banhos do Mar Morto, de suas lamas. Os banhos do Mar Morto são terapêuticos devido aos minerais concentrados na água do Mar Morto. Em Jericó, nós temos esse comércio turístico e o comércio de frutas. E eu recomendo a quem for Jericó, é o melhor cordeiro assado que eu conheço. Ali tem várias opções, o restaurante do Sultão, o restaurante da Tentação, junto com um restaurante que tem em Belém também, onde a gente costuma ir com alguns amigos. A gente tem o melhor cordeiro da Terra Santa, né? Para quem aprecia gastronomia, é imperdível, pastor Misael. Que bênção. Bom, falando de Jericó também, você citou o Mar Morto, que é ali do lado, ali tudo muito próximo, né? Só que é uma descida ainda de mais uns 200 metros. Aquelas profecias bíblicas que falam de águas salgadas que tornariam doce. Tem alguma coisa acontecendo assim já? Como que é essa parte de... Tem umas profecias, não tem? Sim. Sim. Isso tem a ver com o Mar Morto ali nessa região? Ou na proximidade de Jericó, ou não? Alguns são a partir da região de Gilgal. Tá. Essa profecia está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, onde fala que as águas se tornariam doces e haveriam peixes. Sim. A ciência sempre achou isso um mito, né? E se você falar de uma maneira natural, não vai ser nada mais que um mito. Porque o Mar Morto recebe esse nome porque, devido à altíssima salinidade, a concentração de minerais e metais pesados, a própria Bíblia, quando relata o evento de Sodoma e Gomorra, diz que saía do chão fogo e enxofre. Então, ele é totalmente impróprio para o desenvolvimento de qualquer forma de vida biológica. Aí, nesse caso, nós não estamos falando somente de peixes, estamos falando até de bactérias, de micróbios. Tanto é que a gente recomenda, quando alguém vai nadar no Mar Morto, que não se depile, que não faça barba, porque os poros se abrem quando as mulheres se depilam, quando o homem faz a barba, e isso pode causar ardor. Qualquer tipo de herpes, qualquer tipo de ferida ou machucado vai ser muito agressivo, vai tornar extremamente desagradável essa experiência. E aí a Bíblia nos fala sobre água doce. Interessante que hoje o Mar Morto ele perdeu muito de seu volume, porque a principal fonte de água do Mar Morto é o Rio Jordão, que perdeu muito volume de água. Nós falamos no bloco anterior, quando você com muita propriedade falou sobre a questão da história do Rio Jordão. Então hoje existe mais água evaporando do Mar Morto do que água chegando. Existem algumas outras pequenas fontes, como a fonte de Mugib, que fica no lado da Jordânia. Tem umas cataratas muito bonitas, algumas quedas d'água, mas é também um pequeno fio d'água que desce para o Jordão. Tem um pequeno ribeiro, que infelizmente está até poluído, que desce das partes de Jerusalém, do vale que nós chamamos de Josafá, que hoje não existe mais o ribeiro de Quedron, mas descendo ali em direção à parte sul de Belém, há um pequeno ribeiro que desce, se perde nas montanhas que separam
Jerusalém da depressão do Mar Morto e brotam novamente lá embaixo das montanhas. Fora isso, é só as águas das chuvas sazonais, que formam as famosas torrentes do Negev. O que é interessante é que essa água tem baixado o seu nível, e onde era leito do Mar Morto, tem surgido poços que são chamados bolaines. E alguns deles, a água não é salgada como a do Mar Morto. Aparentemente inexplicável. Quando nós chegamos no Mar Morto, vindo do sul, vindo da região de Eilat, cruzando todo o deserto do Negev, especificamente o do Aravá, que é ali o que margeia o vale, né? Tem uma rodovia que não é a rodovia mais usada de Israel, mas é a maior rodovia de Israel, é a 90. Ela começa em Eilat, no extremo sul de Israel, e ela termina no extremo norte de Israel, já próximo do Hermon. É uma rodovia que beira os seus 500 quilômetros. É o ponto mais distante de norte a sul de Israel. A gente, quando está próximo de chegar no Mar Morto, nós observamos dois fenômenos. Os leitos de rios onde não existem água, mas que na época das chuvas, as águas descem das montanhas quando há chuvas, e elas descem e passam ali totalmente, formando rios temporários, e rios caudalosos, que algumas horas depois está seco de novo. E aí passamos pela primeira, a maior usina de produtos do Mar Morto do mundo, onde está a maior usina, a fábrica de magnésio, e ali começam os primeiros bolaines. Os bolaines, então, são poços que estão surgindo em locais onde já foi o leito do Mar Morto, e alguns deles já há peixes. E alguém pergunta de onde vieram esses peixes. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso no nosso próximo episódio. Bom, Antônio, muito obrigado pela participação até aqui e vamos continuar, certo? Continuamos. E vocês aí, ó, inscrevam-se no canal e fiquem atentos ao sininho porque você vai receber notificações dos próximos episódios, ok? Então desejamos que a paz de Cristo esteja no seu coração e você continue conosco aí e compartilhando esses vídeos que você vai abençoar muitas vidas também. Deus te abençoe.